Olá, seja bem-vindo a Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos bíblicos, teológicos, filosóficos, da toda a área histórico-bíblica, da área exegética, para que você possa conhecer melhor, compreender melhor e assim estar lhe ajudando, lhe capacitando para que você possa exercer melhor o seu ministério ou você compreender mais a Bíblia para melhorar no seu estudo. Se você está chegando pela primeira vez, você não viu os demais estudos, essa página ela contém esses estudos e toda segunda-feira também eu tenho um horário no Facebook às 21 horas, há mais de um ano e meio eu faço isso. Eu faço um estudo online, ao vivo, onde as pessoas colocam lá os seus textos, suas dúvidas, suas questões, e eu faço estudos de acordo com o que me pedem, para que eu possa estar aí ajudando as pessoas a compreender melhor a Bíblia. Então, se você está chegando agora, fique conhecendo, conheça Estudos Eckhart no Facebook, para que você possa conhecer os estudos, compreender o que tem sido feito e poder ajudar. Não esqueça, um ponto muito importante é que você esteja interagindo e participando. Junto à página Estudos Eckhart, eu tenho a página que é da Escola Bíblica Virtual. A Escola Bíblica Virtual é uma página que eu criei nesse período de isolamento, de Covid, de pandemia e de 2020, que a ideia é fazer com que as pessoas pudessem ter esses estudos que eu aplicava em igrejas, através de literatura, mas com o isolamento, as pessoas tendo mais acesso à internet, ficou mais fácil fazer isso. Então a minha ideia era capacitar em outras áreas, em áreas mais específicas da Bíblia, nada de área filosófica, teológica, Bíblia pura, exegética, trazendo o texto que ele diz. Então a Escola Bíblica Virtual ela tem esse ponto principal. Então, se você está chegando agora, ou se você já faz parte, já conhece, mas quem está chegando agora, você possa acessar também no Facebook ou no YouTube. A Escola Bíblica Virtual também está presente no YouTube através dos estudos. Toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, tem um estudo novo. Segunda-feira tem entrado estudos sobre Atos dos Apóstolos e quinta-feira está entrando estudo sobre doutrinas bíblicas, o que a Bíblia apresenta sobre os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos que ela tem, que Deus nos passou. Então que você possa estar acionando o sininho, se inscrevendo e acionando o sininho para que você possa receber as notificações de cada vez que entra um estudo novo. E não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever, principalmente no YouTube, para que ele possa aumentar o número de inscritos e assim eu possa alcançar um número maior de pessoas e abençoar pessoas que estão na internet navegando, procurando um estudo, eu posso estar ajudando. Então, que você possa estar fazendo parte desse projeto, você é muito importante para esse projeto. E outro ponto que é muito importante, você não pode esquecer, esteja interagindo, escreva, coloque o que você acha, as dúvidas, sugestões, críticas, fique bem à vontade. Eu preciso da sua participação, é muito importante para melhorar, para cada dia que puder eu ir melhorando e apresentando para vocês, passando para vocês um pouco do conhecimento que Deus me proporcionou ter no decorrer da minha vida teológica, da minha vida de estudos acadêmicos. Eu sou Tione Eckhart, em outros vídeos já falo um pouquinho sobre mim, não vou ficar falando muito do meu currículo, mas você pode ver em outros vídeos do meu currículo. E eu estou aqui para apresentar a você mais uma vez o estudo sobre Atos. Nós estamos em Atos, fazendo uma sequência de estudos de Atos. Já falei que esses estudos foram estudos que eu apresentei em igrejas, em estudos no decorrer de anos passando em igrejas, e agora eu estou apresentando esses estudos. Então eu peguei esses estudos que eram grandes, que na igreja era uma hora e pouquinho de estudo toda semana, e aqui, como eu faço vídeos menores, eu tento fazer, né, dependendo do texto, mas eu faço menores, eu divido esses estudos em 2, 3, 4, para que você possa acessar e ouvir rápido, 20 e poucos minutos, eu queria até menos. Então você tem que entender que é uma sequência de estudos que eu vou fazer de Atos Apóstolos, capítulo por capítulo, versículo por versículo de todos o livro de Atos Apóstolos. Então, que você possa estar acompanhando. Se você perdeu, é só você acessar ali, tanto no YouTube quanto no Facebook, a galeria de vídeos, e a biblioteca de vídeos, você vai poder ver os vídeos que lá estão, e você pode estar compreendendo
cada vez mais. Espero que Deus esteja usando esse estudo para abençoar a sua vida e vamos continuar. Então, hoje vamos estar falando sobre Atos, capítulo 6, do versículos de 1 a 7. Vamos falar sobre a diaconia ou o diaconato que nós temos na igreja. Ele surge desse período da diaconia. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6 e vamos ler só esses 7 versículos. Já temos bastante coisa para aprender nesses 7 versículos. No versículo 1 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então tem muita informação aqui que você precisa compreender. Então vamos lá. Vai dizer, naqueles dias, né, com essas coisas que estavam acontecendo, o número de discípulos que estavam se aproximando. A palavra discípulo no grego é matete. Matete significa aderente. Aderente, a ideia do aderente é aderente de um durex mesmo, de uma fita adesiva, de um adesivo, onde você coloca e você não sabe onde é o início e o fim. Ele fica aderente, é uma adesão. O discípulo, então, é aquele que aderia a Cristo como Senhor e Salvador, o Evangelho. Então, à medida que eles iam pregando, e nós vimos que terminou lá no capítulo 5, eles pregando ainda sobre Jesus, e felizes que estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, o número de discípulos cresciam muito. Mas também começaram a surgir problemas. Da mesma forma que cresce, surge problemas. Essa ideia de que igrejas que crescem muito, que são maravilhosas, isso é papo. Se juntou pessoas, tem problema. O ser humano não consegue conviver bem. Isso faz parte da natureza humana pecaminosa. Só você ver lá no início de Gênesis, você vai entender isso. Ou você ir lá no Estudo Eckhart, ou no YouTube, ou no Facebook, e ver lá o vídeo quando eu falo lá sobre a natureza humana, os estudos que eu fiz falando ali do início de Gênesis. Você vai ver que eu vou explicar sobre isso. O ser humano precisa aprender a conviver, mas por enquanto ele continua assim. A natureza humana faz surgir problemas, e foi o que aconteceu lá na igreja de Atos. Primeiro 5.000 conversões, 3.000 conversões. À medida que aumentava, surgiram os problemas. Quais os problemas surgiram? Muito comum nas igrejas, houve murmuração. A palavra murmurar na Bíblia, somente no grego, significa sussurrar, falar algo em voz baixa entre os judeus. Então o que eles estavam fazendo? Fofocando. Murmurar na Bíblia é o que a gente conhece hoje como fofoca. Por que fofoca e não murmuração? Tem diferença? Sim. O fofocar hoje é a murmuração que a Bíblia apresenta. Porque quando a pessoa faz uma fofoca, ela não faz uma fofoca alta para todo mundo saber que ela está fazendo. Ela faz uma fofoca escondida para falar dos outros, para que ninguém saiba que foi ela que falou aquilo. Na verdade, isso é murmurar, falar algo em voz baixa entre as pessoas. E quem eram os judeus que estavam ouvindo? Dizia entre a murmuração dos helenistas e dos hebreus. Então nós temos que entender isso. Quem eram os helenistas? Helenistas eram judeus que viviam fora da Palestina, viviam em parte a cultura grega e liam o Antigo Testamento em grego. Então eram judeus que saíram da Palestina e passaram a ter a cultura grega. Não tinha só a cultura judaica. Ampliaram a sua cultura, tiveram outra cultura, saíram da sua cidade natal, do seu bairro, da sua comunidade, e começaram a conhecer outras culturas. Então eles tinham outra cultura e falavam grego. Eles não falavam só o hebraico e o aramaico, eles falavam também o grego. Viviam a cultura grega e liam o Antigo Testamento em grego. Então esses eram helenistas. Mas também tinham os judeus hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus autóctones, daqueles que nasceram ali na Palestina, que viviam ali, que falavam aramaico e liam o Antigo Testamento em hebraico, que só tinha o Antigo Testamento. Então, eram aqueles que viviam ali naquela terra, nasceram, viveram e iam morrer ali. Não saíram nunca, não tinham acesso a nenhuma outra informação, só aquela. Então começou a ter murmuração entre eles. Para a gente entender um pouco sobre isso, né? Paulo vai fazer as suas viagens missionárias e ele vai passar por isso. E a gente tem que compreender um pouquinho dessa região que está passando ali. Eles estavam nesse período aqui. A Palestina está aqui, você vai ver a Palestina nos tempos de Jesus, você vai ver aí que ela pega aqui da Judéia, daqui a faixa de Gaza, né, Massada, vai subindo a Galiléia, Fenícia, e quando eles saem eles saem dessa região aqui e vão subir. Então eles vão subir e vão para fora dessa região aqui que era considerada a Palestina na época. Quando Paulo vai fazer a viagem, ele vai percorrer essa parte helênica. Ele sai de Antioquia e vai passando por Chipre, vai até Antioquia da Pisídia, quer dizer, lá na Turquia, chegando já quase na Europa, e ele volta, chegando mais perto da Antioquia da Pisídia. Então, Paulo percorreu esse período aí, e ele estava falando para todos esses. Então, tinham judeus
autóctones, hebreus e judeus helênicos. Eles vão existir aí em todo o Novo Testamento, principalmente nas igrejas que Paulo vai fundar, vai iniciar. Então fique bem atento a essa informação, muito importante. E por que eles estavam ali murmurando, fofocando entre si? Né? Por que eles estavam ali fofocando? Porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí a gente tem que entender o que é distribuição diária. Lá em Deuteronômio 24, versículo 19 a 21, a lei dizia: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Deuteronômio 26, 13, ele vai dizer: dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. E Deuteronômio capítulo 27, versículo 19 diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então veja o que está acontecendo. Eles não estavam atendendo as viúvas dos helenistas. Então, por quê? Os hebreus, que eram aqueles da região, que viam aqueles que se misturaram com a cultura grega, eles não aceitavam. Então as viúvas deles, que eram judias, que estavam lá, eles não estavam atendendo. Mas a lei dizia que elas deviam ser atendidas, não podiam passar dificuldade. E então eles não atendiam as viúvas dos judeus helenistas, e estavam então sendo deixadas por questão de discriminação. Mas como é que eu posso saber que era deles? O texto diz isso. Houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, e não deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, nessa distribuição que deveria ser feita, que era a lei. Então, os hebreus, conhecendo a lei, mas com raiva deles, por não gostarem, não concordarem, por questões, não estavam fazendo. E aí começou a gerar problema. Versículo 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, uma coisa importante, versículo 2, os discípulos, que eram os apóstolos, estavam pregando, falaram: já não vamos parar de pregar o evangelho para ficar atendendo as viúvas. Isso é função de vocês, a lei diz isso, não precisava nem falar. É a mesma coisa que acontece nas igrejas, né? Às vezes os líderes, o pastor, os diáconos, as pessoas, né, estão lá trabalhando, fazendo uma coisa, o líder do louvor, ele tem que parar para resolver um problema que é a coisa que a igreja já sabe, que está na Bíblia, que deveria fazer, mas tem que parar. E eles falam: não vamos parar de pregar o evangelho por causa de vocês, né? Nós não vamos fazer isso, porque vocês têm que atender a mesa. O que significa a mesa? A distribuição diária, que é citada lá em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37. Nós acabamos de ver esse estudo. Diz: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então nós já estudamos sobre Barnabé, já vimos sobre isso. Essa distribuição diária, então veja, lá estavam fazendo. Ananias e Safira roubaram, nós vimos o que aconteceu. E ainda existiam pessoas que não estavam atendendo, então não estava sendo feito como deveria. O dinheiro, a distribuição diária que deveria ser dividido conforme a necessidade de cada um, não estava acontecendo. E aí os apóstolos começaram a falar a respeito daquilo ali, começaram a ver a importância. Versículo 3 diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então eles vão ouvir o murmúrio, estão vendo o que está acontecendo, viram que, na verdade, o que estava acontecendo ali entre eles era algo importante, tomaram a providência, convocaram a igreja e começaram a escolher
entre eles os que iam exercer a diaconia. Então isso é muito importante nós entendermos, né? Então vão surgir assim nessa forma que nós chamamos de diáconos. Nós vamos conhecer os diáconos, né? Diaconia, a palavra diaconia, que é o grego que está ali, que vai falar, vamos escolher entre vós homens de boa reputação, que é diaconia, para servir, para deste serviço. A palavra serviço ali, a diaconia, significa servir, prestar serviços, né? Então a diaconia é prestar serviço. O diácono na igreja, ele serve. Essa ideia do diácono que manda, o diácono que persegue, o diácono que isso, o diácono que tem diácono que acha que é dono de igreja, tem diácono, não, o diácono serve. Ele vai servir até o final da sua vida. Diácono, todo cristão deve servir, mas o diácono tem um ministério do serviço, né, de trabalhar, de atender. O nome já diz isso. Então surgiram alguns requisitos para escolher os diáconos. Veja que coisa importante. Ele vai dizer então: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Vamos com calma, né? 7. Por que 7? 7 era o número das nações pagãs existentes na terra de Canaã. Então escolha, já que o problema está sendo essas pessoas que são judeus, que não estão na Palestina, estão fora, e vocês estão aceitando, vamos escolher 7 pessoas que possam atender essas 7 nações que fazem parte e que vocês não estão aceitando. Já vamos solucionar o problema. Então, essas nações, elas constam lá em Deuteronômio 7:1. Diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Então esses é o que já estavam na terra quando o povo de Israel entrou. Eles habitavam ali na terra e continuaram ali. Então existia uma mistura ali de povos. E Atos 13:19 diz: e havendo destruído 7 nações da terra, deu-lhes essa terra por herança. Então essas nações faziam parte daquela questão. Então eles foram escolher para atender as possíveis pessoas que tinham nascido ali, que faziam parte daquela, que não eram judeus autóctones, judeus hebreus. Para você conhecer um pouquinho mais e perceber, então veja aqui, tem 2 mapas: o mapa antigo da região da Palestina antes de Israel chegar e tomar posse da terra de Canaã, e depois as tribos. Então você vê aqui, eu vou falar o que diz ali em Deuteronômio 7:1, está aqui, né? Vai falar os heteus, está aqui, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus, que é onde fica Jerusalém. Então são as 7 nações que estavam ali. Se você olhar do lado de lá, elas estão em todas as tribos: Simeão, Judá, Dan, todos eles estão fazendo parte ali. Elas tiveram misturas. Você pegar o Antigo Testamento e for ler o livro dos Juízes, dos reis de Israel, você vai ver que o povo se misturou. Desde a época de Josué acontece isso. Então eles dividiram, se misturaram. Então eu vou escolher 7 pessoas para atender essas pessoas, atender a todos. Outro ponto importante: escolher entre vós 7 homens de boa reputação. A palavra boa reputação é bom testemunho. Diácono que não tem bom testemunho não pode ser. Ah, não, mas ele é muito bom, ele é rico, ele tem dinheiro, ele é uma pessoa influente, ele é uma pessoa simpática, os jovens gostam. Diácono tem que ter bom testemunho. Se não tem bom testemunho, não pode ser diácono. Isso faz parte dos requisitos que é apresentado pelos apóstolos. Homens de boa reputação. E quem vê o bom testemunho não é o pastor que fala, não é um grupo de líderes que fala, é a cidade, é o bairro, são os vizinhos. Testemunho é para fora, sempre assim. Então fique bem atento a isso. Outro ponto: cheios do Espírito Santo, que seja direcionado pelo Espírito Santo. Mas não é aquela pessoa que ora, levanta a mão, que pula, que fala em língua. Não, cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, que tem a palavra branda, que sabe falar, que tem as orientações, que o fruto do Espírito você vê manifesto nele. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre diaconato, eu tenho um estudo sobre isso na Escola Bíblica Virtual. Eu falo sobre isso. Eu tenho um curso de ministério diaconal para que você possa conhecer melhor, e vai falar sobre isso. Então seja cheio do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Então é muito importante entendermos isso. Não é o que revela, não faz nada disso que as pessoas falam. É aquela pessoa que o Espírito Santo direciona e você sente isso, você percebe, você vê. Outro ponto: cheio de sabedoria. Sabedoria é conhecimento, a palavra sofia, né? Conhecimento do mundo e das coisas de Deus. Então uma pessoa que não fosse uma pessoa que só conhecesse uma parte, mas conhecia o mundo e as coisas de Deus, para que ele pudesse trabalhar. Ele está trabalhando com pessoas que não são judeus hebreus, são judeus
helênicos. Então ele tem que conhecer o que está acontecendo até para ele entender e explicar. Então, mas da onde é que vem essa ideia? Números capítulo 27, versículos 16 e 18. Diz o seguinte: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que é o Espírito, e impõe as mãos. Então, veja você que Deus já tinha colocado uma pessoa para liderar após Moisés, uma pessoa que conhecesse, que pudesse ser líder, que pudesse falar com os outros povos, que tivesse autoridade. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai ser destacado aqui, o versículo 2, mas ele é versículo 1 ao 10, e diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará como um cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o teu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Você vai falar: não, peraí, isso aí é Jesus. Sim, está falando de Jesus. Só que veja, o espírito de sabedoria que Jesus tinha, a sabedoria que ele tinha era a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Se quiser entender melhor sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai lá na Escola Bíblica Virtual, no Doutrinas Bíblicas, você vai estudar lá, vai ver, tem um estudo sobre cada um deles. Mas aqui no versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo ele nos dá isso. E essa ideia de que a pessoa sou cheia de espírito porque eu falo em língua, porque eu revelo, porque não sei o que, e é uma topeira, é uma porta, é grossa, é ignorante, que fala em língua na igreja, em casa xinga todo mundo, que discute com todo mundo. Isso não tem Espírito Santo nenhum, não tem um espírito de porco na vida dessa pessoa, ela não tem nada, é um instrumento do diabo dentro da igreja. Né? Quem tem cheio de Espírito Santo, ela se ira, mas não peca. Ela fica com raiva, mas ela se controla, porque ela tem um domínio próprio. Ela tem palavras brandas, ela tem longanimidade. Então a gente tem que entender isso. O diácono ele tem que ser assim. Porque o diácono é brabo, ele tem que ser severo, ele tem que ser rígido com as questões da Bíblia. Mas ele não tem que ser ignorante. Então a gente tem que entender isso. No trato, né? Ignorante no trato, nem no conhecimento ele não pode. Um diácono ignorante não pode ser. Mas ele só conhece a Bíblia, mas ele tem que conhecer mais coisas, por isso ele tem que se capacitar. É o que a Bíblia diz: cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Então é isso que a gente tem que conhecer. Quem diz são os apóstolos, não sou eu que estou falando, está aqui. Versículo 3, ele vai dizer: mas irmãos, versículo 4, né? Versículo 3 acabamos de ver, versículo 4. E quanto a nós, os apóstolos, nós consagraremos a oração, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então os apóstolos falaram: vocês vão estar lá e nós vamos ficar, então, pregando o evangelho, ensinando o evangelho e orando. Nós vamos estar voltados para orar, pregar o evangelho e ensinar. Então veja, é uma coisa importante: os diáconos estão na igreja para trabalhar, para que o pastor possa pregar o evangelho. Existem igrejas que acham que o diácono acha que ele manda na igreja, que é uma máfia que manda na igreja. Não, meu querido, o diácono não foi feito para isso, não. O diácono ele foi feito para servir, para que o pastor possa pregar o evangelho. O pastor ele foi chamado para pregar o evangelho. O pastor não foi chamado para sair passeando, viajando o tempo todo, como também não foi chamado para ser dono da igreja, como também não foi chamado para ser escravo e funcionário de diácono. O pastor foi chamado para pregar o evangelho. Então, fazer um estudo, pregar, só você ver o estudo que a gente tem, como é que demora? Olha, 7 versículos, olha como a gente tem que conhecer coisas aqui. Então, o pastor tem que ter esse conhecimento, e o diácono vai deixar ele essa vontade, para que ele possa se dedicar. Essa é a função que diz ali, então eles vão dizer isso. Né? E aí, no versículo 5 vai dizer: o parecer agradou a
toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja que Estevão é diferente dos outros. Os outros foram falar os nomes, mas Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Alguma coisa destacou na vida de Estevão. Tinha Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Não há relato maior sobre eles no livro da Bíblia. Apenas foram selecionados para servirem neste assunto e, pelo que parece, fizeram perfeitamente bem. Foram excelentes diáconos, cumpriram a sua função. A gente não vê mais nada. Filipe a gente conhece um pouco, vai ter o desenvolvimento do seu ministério, nós vamos ver. Mas os demais, esses 5 aqui, 2, 4, esses 5 aqui fizeram o que era competir a eles. Não se fala mais desse problema ali naquele momento, naquela igreja. Então, a Bíblia não fala, mas eles resolveram o assunto. E tem Nicolau, prosélito de Antioquia, que vai dizer aqui, né? E Nicolau, prosélito de Antioquia. Ele foi convertido ao judaísmo em Antioquia, por isso prosélito de Antioquia, e mais tarde ele funda uma seita. Então, veja, tem diácono também que faz a igreja rachar, tem diácono que funda a seita, tem diácono que muda a doutrina. Nicolau foi naquela época já existia. Como é que eu sei disso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. E capítulo 2, versículo 15 diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ele criou uma forma de interpretar os textos, ele criou uma doutrina. Não sabemos o que aconteceu, mas o que sabemos é que ele criou uma seita e que Jesus, quando manda a carta lá em Apocalipse, ele fala que está feliz porque as igrejas eram contra eles. Então, nem sempre o diácono, que ele é escolhido, ele vai servir corretamente, como nem todo cristão, nem todo pastor, a gente sabe disso. Então, fique bem atento a isso. É o que vai dizer a Bíblia. Versículo 6, ele diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então a escolha agradou a todos, eles oraram, foram consagrados à diaconia por meio de imposição das mãos. Precisamos entender a imposição das mãos, isso é muito importante, e você precisa compreender a imposição das mãos. Impor as mãos significa simbolicamente que está se passando para a pessoa, está sendo passado para a pessoa algo seu, a sua essência, a sua autoridade. Estou passando para ela a responsabilidade que eu tenho, como era no caso do sacrifício pelos pecados. Quando eu colocava a mão sobre o animal, eu passava para aquele animal como se fosse a minha vida, simbolicamente. Impor as mãos é isso. Impor a mão não é questão que eu sou autoridade sobre a pessoa, não, eu estou passando a minha autoridade para essa pessoa. Levítico diz, eu coloco vários textos, eu vou ler um por um para você entender que é o que a Bíblia apresenta, não é o que as pessoas fazem nos dias de hoje. Levítico capítulo 3, versículo 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Capítulo 3, versículo 8 de Levítico, todos em Levítico, tá? E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Capítulo 3, versículo 13. E porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão aspergirão a oferta ao redor. Olha, 3 versículos falando a mesma coisa, que é muito importante. Capítulo Levítico 4, versículo 4 diz: trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e imolará perante o Senhor. Veja, passando a vida, é como se fosse a sua vida. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Será imolado perante o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. Os anciãos mais antigos, respeitados, colocando como se fosse toda a congregação. 4, 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. 4:24. E porá a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. 4:29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. E 4:33. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o que acontece? Levítico é o livro da lei, e vai mostrar que quando se colocava a mão sobre a cabeça de alguém, você estava colocando ali, você estava passando para daquele animal, para
oferta, a sua vida, você dava a sua autoridade, você passava ali algo seu, a sua essência, o seu pecado, e ele era entregue. Então a ideia era essa. Quando eles vão impor a mão sobre as pessoas, estão passando a autoridade que eles tinham como apóstolos para esses assuntos. Então vocês são a autoridade sobre isso. Quando se impõe a mão sobre uma pessoa, é isso. A Bíblia diz até que devemos impor a mão de forma imediata, de forma sem pensar. Devemos tomar cuidado com isso. E hoje todo mundo levanta a mão, levanta a tua mão sobre o teu irmão, abençoa. A Bíblia não diz para fazer isso, hein? Muito cuidado. Impor a mão é passar a autoridade que se tem, passar algo. Se você quer pegar o simbolismo da Bíblia, é esse. Então cuidado com o que você faz, porque alguém lá na frente diz, olha o que a Bíblia diz. Eles fizeram isso porque estavam passando, eles vão pegar esse cargo. Foi tudo de acordo com o que nós falamos, a igreja agradou, são pessoas capacitadas e impuseram a mão sobre eles. Então, eles receberam a mesma autoridade, a mesma responsabilidade que os apóstolos tinham e que vinham do Espírito Santo para resolver aqueles assuntos. Então isso é muito importante entendermos isso. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que coisa importante. Assim crescia a pregação da palavra de Deus. Qual é a pregação? De Jesus o Cristo. E em Jerusalém se multiplicavam os aderentes, aqueles que aderiam, que se envolviam, os discípulos. E até os sacerdotes se aderiam. Porque os sacerdotes não acreditavam em Jesus dessa forma. Então eles passaram a entender, então passaram a aderir a isso. Muito importante a gente compreender isso. É muito importante entendermos esse ponto. É importante você compreender que o evangelho cresce quando se soluciona. Você passa a responsabilidade e soluciona os problemas de fofoca dentro da igreja. Então, quando soluciona os problemas de contendas no meio do povo de Deus. Quando isso acaba, o evangelho cresce, as pessoas chegam porque elas passam a ouvir o evangelho. Porque o evangelho é pregado muito mais pelo nosso testemunho do que pelos eventos que a igreja realiza. Fique bem ligado nisso, tá bom? Lucas explica então detalhadamente a Teófilo como a igreja surgiu. E o que fazia, como era administrada, sempre demonstrando que a orientação que eles tinham vinha do Espírito Santo de Deus, que os capacitava e que todos tinham contato com eles, recebiam, vivenciavam a sua chamada, e aí Deus atuava. Eles obedeciam o que era falado. O que os apóstolos falavam, eles obedeciam. Como é importante a gente aprender a obedecer novamente, somente nos dias de hoje, onde ninguém quer ter dever, só direito, né? Muito importante. Então é importante ressaltarmos que em todo momento a autoridade é referida ao Espírito Santo e que se pregava o evangelho de salvação. Todo momento a autoridade vinha do Espírito Santo e ninguém questionava porque todo mundo sentia. É muito importante ressaltar isso. Então, o que nós podemos tirar como ensinamento para os dias de hoje, desses 7 versículos com tanta informação que faz o estudo ficar até longo? O que nós podemos tirar? Bom, primeiro, nós estamos vendo que Lucas está preocupado em apresentar os detalhes de como a igreja vivia e como ela era administrada. Isso é muito importante. Ele preocupa com isso. E é importante a gente entender isso para os dias de hoje, para não ficar falando que a igreja primitiva era assim, se eu não entender esse contexto. Muito importante você compreender isso. Lucas está demonstrando que tudo era feito mediante a busca e orientação do Espírito Santo de Deus e que isto era visto. Isso não era como a gente vê por aí. Era uma coisa que todo mundo sentia, que via o resultado, não só pela atuação, pela obediência, por tudo, como também pelas pessoas que vinham e se convertiam. Tudo é decidido e aceito por todos, não era por um grupinho, não era por um colegiado, não era para alguns pastores, não era para um grupo de diáconos, não era para as pessoas mais ricas da igreja, não era pelos donos da igreja, era por todos, conforme os ensinamentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nunca foi abolido, entenda bastante isso, tá bom? Da mesma forma, nós podemos tirar ensinamentos para os dias de hoje. Qual? A liderança, a diaconia da igreja surge mediante a necessidade. Sempre que a igreja tem uma necessidade, você levanta um líder. Você não tem que sair fazendo líder porque isso aqui é o sistema que fez aquela igreja ter 2.000 membros. Vamos fazer isso aqui. Esse é o sistema, tem que ser assim. Isso é a estratégia. Não. Os líderes surgem mediante a necessidade. Liderança na igreja é para servir o povo de Deus. Liderança na igreja não é para mandar no povo de Deus. Como as igrejas estão perdidas, como as igrejas estão se afundando cada vez mais. Por isso que esse isolamento vem e fechou a igreja, com certeza.
Se você ler Isaías 1, você vai ver que Deus estava mostrando já há muito tempo que não se agrada do tipo de culto que tem sido oferecido nas igrejas. Só você ler Isaías 1. Então, liderança é para servir. Ela surge mediante a necessidade. Você começa a ter crianças, então vão ter professores para crianças. Se não tem, você não vai fazer. Se você tem jovens, vai ter um líder para os jovens. Se você não tem, não vai fazer. Você não tem que botar um líder para ele sair caçando os jovens. A Bíblia não ensina isso. Não faça porque as pessoas fazem, faça porque a Bíblia diz. A liderança deve ser escolhida pela necessidade, mediante a orientação do Espírito Santo. Tem que orar. Essa história que a gente ora, resolve, a pessoa entra, depois começa a reclamar. Ou você não orou, ou você é um servo do diabo e atrapalha tudo. Porque se você ora e Deus manda e você não aceita a liderança, que tem? Alguma coisa está errada. Ou Deus para quem você orou está errado, ou você não orou. Então, você ora e o Espírito Santo vai orientar. Então, todo mundo vai fazer. A escolha é da igreja, não é de alguns líderes, é da igreja. São as determinações bíblicas. Está aqui em Atos, você está vendo isso aqui. E o mais importante é reconhecer que servimos ao Senhor e que toda autoridade provém dele. A autoridade não provém do pastor, dos diáconos, a autoridade provém do Senhor. Você reconhece a autoridade porque quando uma pessoa fala na autoridade do Espírito Santo, a gente treme. Porque a gente sabe que é de Deus. A gente sabe. Todo mundo sabe quando a autoridade vem do Senhor. Então, não preciso ver nada demais a não ser a autoridade sendo colocada mediante palavras, mediante postura. O Espírito Santo mostra que a autoridade é dele. Então, que você possa exercer na sua igreja o ministério conforme a Bíblia apresenta. Entenda uma coisa muito importante. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática. Ela tem que ser o livro que nos conduz para termos a base, a certeza do que estamos fazendo e a prática como deve ser feita. E não o que as pessoas dizem, é a Bíblia. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que você pense, se você é um diácono, que você possa refletir sobre seu ministério, sobre a sua vida, que você possa estudar cada vez mais, compreender. Se você quiser, conhece um diácono que quer passar esse estudo, passa para ele, para que possa orientá-lo. Se você está numa igreja precisando de diáconos, passe isso para a igreja. Se você é um pastor, que você possa se orientar quanto a isso. Se você quer fazer o curso depois de aprimoramento, de capacitação, procura lá na Escola Bíblica Virtual, na página no Facebook, vai ter lá, temos o curso lá de Ministério Diaconal para você se aprofundar mais, saber como o diácono deve exercer a sua função. É muito importante isso, para que você possa exercer de acordo com o que a Bíblia apresenta. Nós temos em 1 Timóteo também tem orientações sobre diaconato, e lá nós vamos trabalhar, a gente trabalha melhor isso. E espero que esse estudo você tenha gostado, você tenha aprendido. Veja como poucos versículos falam muito mais do que a gente imagina, e que você possa usar isso para abençoar a sua vida e se capacitar mais. Lembre-se de uma coisa, é muito importante que você participe, que você interaja, escreva, que você curta, que você compartilhe, para que a gente possa alcançar. Quantas igrejas estão precisando dessas orientações para acabar as contendas? Quantas igrejas precisam de terminar com as fofocas para crescer, para pregar o Evangelho? E você é pessoa importante para isso. E espero que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja falando no seu coração. Interage, escreva, fale o que você quiser, e que Deus esteja dando ânimo para você ter mais estudos conosco. Lembre-se que na próxima quinta-feira tem estudo de doutrina bíblica, e na segunda que vem mais um capítulo do livro de Atos e alguns versículos para a gente conhecer mais a Bíblia. Que Deus abençoe e até o próximo estudo.